Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar a respeito do que aconteceu no mercado financeiro ao redor do mundo essa semana e também vou trazer algumas notícias, principalmente de acontecimentos no Brasil e algumas notícias um pouquinho mais globais também, tá certo? Então vamos começar vendo o que aconteceu nas bolsas ao redor do mundo nesta última semana. Como vocês podem ver, quase tudo verdinho. Então, Canadá, Ilhas Caimã, Irlanda, Reino Unido. Olha aqui, Ilhas Caimã, o Nubank, no Holdings, para quem não sabia, né? China, Taiwan, Índia, vamos ver, Brasil aqui também. Petrobras não teve um desempenho tão bom assim, mas o resto, generalizando, teve um bom desempenho. Austrália também um bom desempenho, Itália, enfim, Europa um bom desempenho. Generalizando, uma semana muito positiva para a Bolsa de Valores, que é o que nós podemos ver analisando os principais índices acionários ao redor do mundo, quase todos com desempenho positivo, com exceção do índice da Rússia e o índice argentino. E também aqui mais dois índices tiveram um desempenho levemente negativo, mas o resto um desempenho positivo. Olhando agora as commodities, podemos ver que o suco de laranja teve um ótimo desempenho, assim como os porcos magros e o algodão. Já o cacau e o trigo, assim como a madeira, tiveram um desempenho negativo. Aí já está um pouquinho mais equalizado, né? A maioria dos commodities teve uma semana positiva, mas também teve uma certa quantidade razoável de commodities, a qual acabou se desvalorizando. Vamos analisar agora as moedas ao redor do mundo em relação ao dólar. Então podemos ver que a moeda neozelandesa, assim como o ien japonês, se valorizaram. Já o rublo russo se desvalorizou e o US Dollar Index, o dólar index, ele acabou se desvalorizando, ou seja, generalizando, o dólar acabou se desvalorizando perante as principais moedas do mundo. Olhando agora o dólar, nós podemos ver que ele acabou tendo uma alta na quinta-feira, mas sexta-feira ele caiu bastante, aí ficando praticamente num 0 a 0 nessa última semana, estando aí a 5,49. O Ibovespa, por outro lado, teve uma semana muito positiva, com uma alta, vamos pegar desde sexta, uma alta aqui chegou a 2,26% e agora está em 1,20%. Olhando agora o DI, com vencimento para janeiro de 2029, deixa eu jogar um pouquinho mais para o lado aqui. Pronto. Vamos ver aqui. Sexta-feira ele acabou tendo uma pequena alta aí, 0,44%, está em 11,5% ao ano. Notícias da semana. Muita notícia a respeito de política. Então, se olhar aqui, política, política, quase política, política. Petrobras sinaliza que deve resolver maior trava à margem equatorial. Aqui, política, 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 enfim, cheio de política, né, essa semana. Então, sem grandes outras notícias fora da política. Vou dizer uma matéria para vocês que eu achei legal, que é precificação dinâmica, que é aquilo que o Uber faz, né? Então, se você vai pedir o Uber às 18 horas, quando tem mais fluxo de carros, aquela sua viagem para um destino que você faz com certa frequência pode estar, por exemplo, R$ 40. E se você faz a mesma viagem em uma hora aonde não tem quase ninguém chamando Uber, por exemplo, às 15 horas ou às 10 horas da manhã, pode ser que aquela viagem esteja por R$ 30. Ou seja, dependendo do horário, você vai ter preços diferentes. Os hotéis também fazem isso, né? Só que aí não é de hora em hora, de minuto em minuto. É de dia em dia, geralmente, nessa essa flutuação. Então, se você vai num hotel semana, ele geralmente é mais caro, ou em temporada, geralmente ele é mais caro, e fora de temporada é mais barato a diária daquele hotel. Ou cinema também faz isso. Se você vai no cinema terça-feira ou quarta-feira, geralmente é mais barato. E se você vai sexta, sábado, domingo, geralmente é mais caro. Então tem essas diferenças. E aqui essa matéria fala basicamente que a Wendy's, que é uma rede de hambúrgueres nos Estados Unidos,
como o McDonald's, como o Burger King, como o Bob's e outras redes, eles tentaram fazer essa precificação dinâmica por horário. Então, naquele horário que vai muita gente, por exemplo, meio-dia, 18 horas, 19 horas, eu imagino que deve ser horários onde geralmente as pessoas vão comer o preço é um pouco mais caro e em horários aonde as pessoas não vão tanto, por exemplo, às 15 horas, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, o preço é um pouco mais barato. Então eles tentaram fazer isso, mas o público não gostou muito, eles acabaram voltando atrás. E daí comenta um pouco, né, sobre essa questão de precificação dinâmica e que os consumidores até gostam disso, na verdade, só que isso precisa ser feita uma propaganda para eles de forma que eles entendam que faz sentido haver essa precificação dinâmica e não só que aquele estabelecimento, aquela empresa está meio que explorando eles, digamos assim. Ou seja, a empresa, para implementar essa precificação dinâmica, precisa muitas vezes estruturar um marketing de forma a focar mais no lado benéfico dessa precificação dinâmica. Ou seja, se você vai em horários que não tem muito fluxo, você consegue um lanche mais barato. Então, o marketing tem que ser feito mais ou menos nessa linha e não tanto, olha, quando você chegar meio-dia ou à noite para comer o hambúrguer, ele vai estar um pouco mais caro, porque aí realmente vai ter um backlash, né? Vai ter um certo problema, uma certa fricção com os consumidores. Aí tem outra matéria também, que é como o Walmart está vendo o seu retorno sobre a inteligência artificial. E aqui eles falam que o Walmart ele começou a utilizar e desenvolver inteligência artificial para utilizar no site, principalmente, mas também dentro da companhia, já antes dos outros concorrentes, das outras grandes empresas, por isso que ele já está conseguindo colher frutos, digamos assim, em cima da inteligência artificial. E daí ele fala que no último earnings da empresa, o Walmart registrou um crescimento de 4,8% na receita. E esse 4,8% veio principalmente de um aumento de 21% na venda de itens principalmente de supermercado, né, no e-commerce do Walmart. E daí o que eles falam? Que a inteligência artificial, ela ajuda principalmente o consumidor a fazer a compra de forma mais fácil e mais rápida através do site do Walmart. Por quê? Isso é um problema, né, quando nós vamos fazer compras, eu acho que principalmente no supermercado online. Quando você vai fazer uma ou duas ou três compras, não tem problema, mas quando você vai fazer a compra de 40 itens diferentes, por exemplo, você fazer pelo site às vezes é tão trabalhoso e tão desgastante que é mais fácil você pegar o carro ou ir a pé, ou o que você for, ir até o supermercado e voltar para casa. E a inteligência artificial, ela acaba facilitando esse processo de compra. Então ela já vai registrar quais são os produtos dos quais você geralmente gosta mais, ela vai te indicar produtos dentro do seu perfil, e ela vai até utilizar dia, horário, para entender com que frequência ou qual horário que as pessoas compram mais determinado tipo de produto. Isso vai facilitar, vamos dizer, esse processo de encher o seu carrinho. Ao invés de você ter que ir lá, digitar, ficar pesquisando, ficar olhando, comparando preço, etc, etc, ele vai tornar esse processo mais fácil, mais rápido. E isso acabou facilitando as vendas do Walmart no e-commerce deles. Então é basicamente isso que o texto está falando, tá? Tô dando um resumo aqui para vocês, mas claro, se vocês quiserem conferir o texto inteiro, já sabem aqui que é no, deixa eu tirar minha cabeça para vocês verem melhor, CFO Brill, adoro esse site, muito bom. Outra notícia, uma notícia importante da semana, que foi a sinalização por parte do presidente do Fed que eles vão iniciar um ciclo de cortes na taxa de juros americana, na Fed Funds Rate. E aí o mercado, inclusive, ficou certamente animado essa semana, e isso foi um dos motivos também da alta. Uma coisa legal falar aqui é que muitas pessoas ficam olhando para a taxa de juros do Fed. Só que esse é um dado importante, claro, não é um dado tão importante quanto muitas pessoas ficam colocando. Então, eu vejo às vezes influenciadores de finanças, pessoas aí do mercado financeiro, ficam batendo nessa tecla, o que o Fed vai fazer, o Fed vai cortar, o Fed vai aumentar, o Fed vai manter, etc, etc. É muito importante a impressão, a criação e a destruição de papel moeda, de dinheiro, de liquidez injetada no mercado. Então, se
o Fed vai lá e cria 100 bilhões ou destrói 100 bilhões, isso afeta muito bolsa de valores, afeta muito taxa de juros, afeta muito inflação. Mas a Fed Funds Rate não influencia tanto assim o mercado, eles aumentarem ou diminuírem. Por quê? O cara que está comprando lá o título americano, ele vai ver a inflação, vai ver a projeção de crescimento, vai comparar com a taxa de juros de outros países e dentro disso ele vai tomar ali uma decisão de compra ou de venda. Então, se a inflação tiver 5%, por mais que a Fed Funds Rate estiver a 1%, provavelmente aqueles títulos americanos não vão estar a 1,5%. Eles vão estar lá a 5, 6, 7%, justamente porque você quer ter um retorno real em cima desse investimento, em cima desses títulos, em cima desse dinheiro qual você está emprestando. Não importa tanto se o Fed está baixando ou está aumentando a taxa de juros. É claro que se o Fed aumentar para amanhã a Fed Funds Rate para 10%, isso vai, vamos dizer, quebrar basicamente o mercado, né? E da mesma forma, se ele baixar para 1% amanhã, isso também vai ter um efeito de alta no mercado, um efeito positivo para a bolsa, provavelmente. Agora, via de regra, como esses aumentos são mais tímidos, essas diminuições nessa taxa são mais tímidas, isso não vai afetar tanto assim o que vai acontecer no mercado. Faz muito mais sentido olhar para indicadores de crescimento, às vezes indicadores de desemprego, indicadores de inflação, resultado das empresas, do que ficar nessa noia de ficar toda hora, será que o Fed vai cortar? Será que o Fed vai aumentar? Será que o Fed vai manter? Sinceramente, no final do dia, em questão de investimento, a importância disso é quase nada, é insignificante. Mas eu acho que como as pessoas gostam de ficar acompanhando mais ou menos o que o braço financeiro do Estado está fazendo, e é uma falta de conteúdo e uma falta de profundidade muito grande, que é de certa forma mais fácil ficar que nem um peixinho em volta do tubarão vendo o que, que o Jerome Powell vai fazer, se ele vai subir, se ele vai baixar, se ele acha que o mercado está aquecido, se ele acha que o mercado está desaquecendo, se ele acha que vai ter uma crise, se ele acha que não. Então, é uma falta de orientação por falta de conhecimento, por falta de base, por falta de histórico também, de acompanhar a Bolsa de Valores e por aí vai, que as pessoas ficam muito, será que vai fazer isso, será que vai fazer aquilo? É que nem o Warren Buffett, né? Então as pessoas ficam o tempo todo, Warren Buffett aumentou a quantidade de dinheiro investido em títulos do governo americano. Ele diminuiu. Ele comprou essa empresa. Ele vendeu essa empresa. Então, é uma ignorância e uma falta de capacidade de fazer os próprios investimentos. Então, você tem que colar em alguém e ficar esperando ela fazer um movimento ou dar uma direção para aí você ver o que você faz ou o que você deixa de fazer. Então, a Fed Funds Rate, no final das contas, acaba sendo algo muito significante e que as pessoas dão muita importância. O que é diferente da impressão de dinheiro ou distribuição de dinheiro, ou seja, aumento de liquidez, né, para falar um vocabulário mais chique e um economês, né, um aumento de liquidez, ou seja, impressão de dinheiro, ou uma destruição de liquidez, ou seja, destruição de dinheiro por parte do Fed. Isso sim é muito importante. Isso move muito a bolsa, tanto para um lado quanto para o outro. Agora, taxa de juros do Fed não tanto assim. Rapidamente, olhando agora um pouquinho a dívida dos países, então nós podemos olhar aqui a composição da dívida frente o que é isso, a dívida mundial, mas isso não é tão importante. Eu achei legal aqui, mostrar para vocês que é o endividamento dos países do G7. Então, nós temos aqui o endividamento atual e uma projeção dessa dívida. Então, no caso do Canadá, Alemanha e Japão, a projeção essa dívida diminui um pouco. Já no caso da França, Itália e Inglaterra, a projeção é essa dívida aumentar. Assim como acredito que aqui é Estados Unidos, né? Então também a projeção é essa dívida aumentar. E aqui também os 10 países que mais devem para o IMF, que é Argentina em primeiro lugar, depois Egito, depois Ucrânia, e aqui embaixo talvez seja Nigéria, enfim, não sei. Então era só mais uma curiosidadezinha para mostrar para vocês. Outra curiosidade legal é para que continentes as pessoas estão indo mais e de quais continentes as pessoas estão saindo, indo viver, né, em continentes e deixando de viver em certos continentes. Então nós temos aqui a imigração para América do Norte, Europa e Oceania. Então, Oceania, principalmente Austrália e Nova Zelândia. Muitas pessoas nos últimos, desde 1950 até 2023, né? A gente pode ver muitas pessoas indo para a Europa. Olha que interessante, né? Até aqui, 1970, as pessoas estavam saindo da Europa. E aí começaram a voltar de novo para a Europa. Para a América, desde 1950, as pessoas indo para a América do Norte, né, no caso.
e Oceania também, desde 1950 indo para a Oceania. Aí olhando agora pessoas saindo, nós temos América Latina e Caribe, então pessoas saindo da América Latina e Caribe, mas essa linha começa a inverter, aqui mais ou menos em 95, né? Então as pessoas continuam mais saindo do que entrando, mas diminui um pouco esse valor. Já que na África, muitas pessoas saindo da África também, é, inverteu aqui em 2020, mais ou menos, mas mais pessoas já estão saindo da África novamente. E aqui é a Ásia, então a Ásia lá em 1950 até 1970, mais pessoas indo para a Ásia, e a partir de 1970, pessoas saindo da Ásia. Então, muitas pessoas saindo da Ásia, indo aí principalmente para América do Norte, Europa e Oceania. Então, uma curiosidade legal para trazer para vocês. Outra imagem legal trazer para vocês é a valorização das sete magníficas entre 2000 e 2024. 31 de julho, para ser mais específico. Então, nós podemos ver aqui que Apple, então, nos anos 2000, estava aí a 5 bilhões, Amazon 5 bilhões, Nvidia 2 bilhões e Microsoft 231 bilhões. Então, disparado, né? Uma empresa muito mais valiosa do que as outras. Aí nós temos Google aqui, que começou em 2004, se não me engano. Tesla, que foi aqui 2010 para 2011. E Meta, que foi aqui 2012, mais ou menos. E daí nós temos aqui também 2018, nós podemos ver que olha só que diferença, né? Apple já valendo mais de 700 bilhões, Microsoft mais de 700 bilhões, Google mais de 700 também, Amazon mais de 700, Meta 374, Tesla 57 e Nvidia 81 bilhões só. Então imagina, em 6 anos, né? A Nvidia ganhou uma valorização realmente absurda aí, né? Vamos ver se o meu cálculo estiver correto, uma valorização de 40 vezes, mais ou menos, por aí. Façam um cálculo aí e me digam, mas uma valorização muito alta. Tesla também teve uma boa valorização, né? Apesar de ser a mais fraquinha das magníficas, mas teve uma valorização boa. E Apple teve uma valorização muito boa daqui, principalmente, né? Do 2000 até, na verdade, até que assim, se for olhar, né? 2007, 2008, que foi lá o lançamento do iPhone, até aqui 2018, teve uma valorização também muito alta, muito grande. Então é mais esse gráfico que eu queria mostrar para vocês. Vamos agora para nossa outra notícia. Nós temos aqui: governo reporta link com alta exposição a flúor e um baixo QI, que é um teste para analisar a inteligência das pessoas. Então aqui ele traz uma notícia muito legal na Zero Hedge, falando a respeito das ações. Então ele fala aqui que tem 72 estudos a respeito disso, e desses 72, 64 linkam que existe uma correlação entre maior consumo de flúor e um pior QI, ou menor consumo de flúor e maior QI. Ou seja, aparentemente, altas doses de flúor, ou até doses razoáveis, medianas de flúor, podem fazer com que as pessoas tenham um QI menor, ou seja, as pessoas sejam mais ignorantes. Viu, pessoal? Então, nem só de economia e de financeiro vive o homem. A gente precisa também entrar um pouquinho aqui na teoria da conspiração, né? Com certeza. Eu nem vou entrar tanto assim, porque essa toca do coelho vai fundo. Inclusive, se você tiver mais interesse a respeito desse assunto, pesquise aonde que começa a fluoretação da água, por quais motivos ela começou, em que lugares ela começou, por que ela começou a ser estudada, enfim, entrem nessa toca do coelho que vocês vão se surpreender. Mas aqui eu vou só trazer esse estudo para vocês começarem a expandirem um pouco a visão de vocês. Enfim, então a matéria fala que em vários países eles viram essa questão de flúor, e daí vem também que, de acordo com a quantidade de flúor na urina da mulher grávida, o bebê ele tem uma chance maior nos anos depois, né? Eles pegam ali 3 anos na pesquisa, mas talvez eles peguem 1, 2, 3, 4 anos também. Mas ele fala ali, se a mulher tem uma quantidade muito alta de flúor
durante a gravidez, quando o bebê tem ali 3 anos, ele tem uma chance muito maior de ter distúrbios mentais, emocionais. E se essa quantidade na urina é muito menor, esse bebê tem uma chance bem menor de ter esse tipo de problema e tem geralmente uma capacidade intelectual maior. Enfim, então ele acaba aí falando a respeito disso, e é importante lembrar que muitos países eles não colocam flúor na água e outros países eles colocam. O Brasil é um desses países. Então, na sua água de torneira tem flúor, na água que você compra no supermercado vai flúor também, é fluoretada. Na sua pasta de dente, a maioria das marcas vai flúor também. E tem outras coisas que nós usamos que vai flúor também. Isso muitas vezes pode fazer com que nós temos uma dose muito alta de flúor. Eu não acho que uma pequeníssima dose de flúor vai acabar te prejudicando. Até veneno em uma pequeníssima dose acaba não tendo grande influência. Por exemplo, tem selênio, né? Que é um composto tóxico para o nosso corpo, mas em pequena quantidade, na verdade, ele é bom e até essencial para o nosso corpo. Se não me engano, tem na castanha do Pará selênio, mas se você comer uma quantidade muito grande de selênio, aí sim você pode até acabar morrendo envenenado. O flúor acho que é mais ou menos por aí também. Pequeníssimas quantidades de flúor, eu acredito que não deve ter um problema, talvez seja até benéfico, mas a partir de certo ponto você começa a ter problemas. Só que muitas coisas acabam indo flúor, né? Então vai na água que você compra no supermercado, no galão, vai na água da sua torneira, vai na sua pasta de dente, vai em outros lugares. E qual que é o benefício do flúor? É questão de cárie, então ele é ótimo para prevenir a cárie, para matar a bactéria da cárie. Então, isso o flúor faz é muito positivo. Só que, como essa matéria mostra e outros estudos mostram, o flúor traz muitos problemas, principalmente questões relacionadas ao cérebro, inteligência, emoções e por aí vai. Então tem que analisar se você não está talvez consumindo flúor demais. Esse é um assunto bem interessante. Estudem mais a respeito desse assunto que, como eu disse, a toca do coelho vai longe. Outra notícia legal que é a Show Maromba, Ação Porrada, uma nova tese para os vencedores do S&P 500. Basicamente, o que eles falaram aqui é que esse cara, eu não sei se essa pessoa, inventou um índice mostrando, só colocando empresas nas quais os CEOs, ou seja, os presidentes dessas empresas, iam para academia, faziam algum esporte de levantar peso. E mostrou que as empresas onde os CEOs levantam peso, puxam ferro, os CEOs da maromba, né, brincando aí, ou então eles fazem alguma luta também, né, jiu-jitsu, muay thai, alguma outra luta. Se eles fazem uma dessas duas coisas, eles entram nesse índice. E esse índice teve um retorno muito melhor do que o S&P 500. Ou seja, se você quer que a sua empresa tenha sucesso, demite aquele seu CEO obeso que está acima do peso e contrata um CEO maromba, um CEO que luta MMA, que vai para academia, que faz alguma coisa relacionada a strongman, enfim, contrata um CEO desses que o seu retorno vai ser muito melhor. Então, já está aí a prova de que isso acontece aqui, mostrando o retorno desde 2020 do S&P 500 e do índice dos marombas. Então, os marombas são CEOs muito melhores. Ele inclusive compara o índice com a performance do Google, mostrando que o índice teve uma performance melhor do que a do Google, e eu acho que o CEO do Google não faz nem luta e nem levanta peso, pelo menos é isso que parece. Beleza, pessoal? Então vamos agora, deixa eu ver se é a nossa última notícia aqui. É a nossa última notícia. No Brasil, há dois fatores que mais engajam os funcionários, e nenhum deles é o salário. Então, ele, descendo aqui um pouquinho mais na matéria, ele fala que os dois fatores que mais engajam funcionários é o clima na empresa, não é se está quente ou se está frio, é o clima se você é bem tratado, se existe um clima mais de amizade, ou um clima talvez mais de pressão, um clima mais tóxico, né? Palavra que as pessoas adoram, clima mais tóxico. Então, o clima é um fator importante e os benefícios são os fatores que mais explicam o engajamento no Brasil dos funcionários, com 24% e 23%, seguindo de propósito e cultura. Propósito e cultura, legal. E mostra que os principais benefícios que as pessoas gostam. 50% recebem benefício envolvendo proteção, seguro de vida, plano de saúde, etc. 44% desenvolvimento profissional, cursos e incentivos para pós-graduação e demais especializações. 42% flexibilidade para equilíbrio de vida pessoal e profissional.
38% reconhecimento, prêmios e bonificações, 32% bem-estar físico, acesso a academias, 30% bem-estar mental, auxílio terapia, apenas 23% sentem que recebe remuneração adequada. Bem, eu tenho duas coisas para falar aqui. Uma coisa é que o benefício, muitas vezes, quando feito pela empresa, ele acaba sendo mais barato, por isso que acaba sendo também interessante. Então, se eu tenho 50 funcionários, ao invés de eu chegar numa academia, eu vou dar o benefício para o meu funcionário de ter uma academia gratuita, né, entre aspas. Eu vou dar esse benefício para o meu funcionário. Eu, ao invés de pagar lá R$ 300 na academia, por exemplo, eu consigo pagar, talvez negociar para pagar 150, pagar metade do preço, porque eu vou estar, vamos dizer, pagando para 50 funcionários. Então eu tenho mais escala, eu consigo negociar preço. A mesma coisa quando eu vou fazer um seguro de vida, um plano de saúde. Como eu tenho vários funcionários, eu tenho uma escala maior e consigo negociar preço com esse plano de saúde, ele consegue baixar um pouco esse custo. Então, tem um benefício por esse lado. Outra parte também é meio que uma crítica que é, isso explica também um pouco o estado atual das coisas no Brasil, que as pessoas adoram essa coisa de benefício que elas recebem de graça, entre aspas, né? Que é o famoso pão e circo, de certa forma, que as pessoas acham que estão recebendo de graça. Você está recebendo o teu plano de saúde, ou a tua academia, ou qualquer outra coisa, isso está sendo retirado do seu salário, de certa forma. Então, se você tem R$ 2.000 de benefício e R$ 4.000 de salário, a empresa não está te dando benefícios. Ela simplesmente está deixando de te dar R$ 2.000 de salário para te dar benefícios. E daí você talvez esteja numa ilusão, achando que ela está te dando algum benefício. E aí também entra um pouquinho no papel do Estado, né? E como as pessoas veem o Estado. Então, quando o Estado vai lá e faz alguma coisa, ele constrói uma ponte, ele constrói uma escola, ou ele pinta as faixas da rua da cidade, as pessoas acham, o Estado está me dando alguma coisa, está me dando um benefício. O Estado não está te dando nada. Ele só roubou um caminhão de dinheiro de você e agora está devolvendo uma parcelinha pequena do que ele te roubou. Não é nenhum benefício que ele está te dando. Importante entender isso e parece que muitas pessoas não entendem. Mas no caso da empresa, nós temos também que lembrar que muitos desses benefícios eles podem ser lançados muitas vezes como custo. Eu não estou dando aqui uma assessoria contábil, mas até onde eu sei, eles vão ser lançados como custos. Então, você vai dar seguro de vida, você vai dar academia, você vai dar algum transporte, alguma coisa, você vai lançar isso como custo. E isso vai ser interessante para a empresa, tanto no sentido de reduzir custos para a empresa, quanto no sentido de, como eu falei anteriormente, como você tem mais escala, você consegue negociar preços melhores. Então é interessante a empresa acabar dando esses benefícios. Tem um sentido econômico, tem um sentido financeiro por trás da empresa dar esses benefícios, tá certo? Ao invés de simplesmente dar salário. Até porque no regime CLT você tem vários custos, encargos em cima desse salário, tornando ainda mais caro esse salário. Isso é ainda mais um motivo para você dar benefícios ao invés de dar salário. Então existe uma lógica, essa crítica que eu fiz não pode ser 100% levada ao pé, tá certo? Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.